Mateus 6, 19 a 34. A ambição do cristão. Não a segurança material, mas a direção de Deus. Na primeira metade de Mateus 6, versículos 1 a 18, Jesus descreve a vida particular do cristão, no lugar secreto, dando, orando, jejuando. Na segunda parte, versículos 19 a 34, ele trata dos nossos negócios públicos no mundo, questões de dinheiro, de propriedades, de alimento, de bebida, de roupa e de ambição. Os mesmos contrastes poderiam ser expressos em termos de nossas responsabilidades religiosas e seculares. Esta diferença é enganosa, porque não podemos separar estes dois aspectos em compartimentos herméticos. Na verdade, o divórcio entre o sagrado e o secular na história da Igreja tem sido desastroso. Se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais secular que possa parecer, como fazer compras, cozinhar, fazer cálculos no escritório, etc., é religioso, no sentido de que é feito na presença de Deus e de acordo com a sua vontade. Uma ênfase de Jesus neste capítulo é exatamente sobre este ponto, que Deus está igualmente preocupado com as duas áreas da nossa vida, a particular e a pública, a religiosa e a secular. Pois, de um lado, teu Pai Celeste vê em secreto, versículos 4, 6 e 18. E de outro, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de alimento, bebida e roupa, versículo 32. Ouvimos os mesmos insistentes convites de Jesus, nas duas esferas, o chamado para sermos diferentes da cultura popular, diferentes da hipocrisia do religioso, versículos 1 a 18, e, agora, também diferentes do materialismo do irreligioso, versículos 19 a 34. Embora no começo do capítulo fossem principalmente os fariseus que estavam na mente de Jesus, agora é ao sistema de valores dos gentios que ele nos incita a renunciar, versículo 32. Na verdade, Jesus coloca alternativas diante de nós em cada estágio. Há dois tesouros, na terra e no céu, versículos 19 a 21. Duas condições físicas, luz e trevas, versículos 22 e 23. Dois senhores, Deus e as riquezas, versículo 24. E duas preocupações, nosso corpo e o reino de Deus, versículos 25 a 34. E não podemos pôr os pés em duas canoas. Mas, como fazer a escolha? A ambição do mundo nos fascina fortemente. O encanto do materialismo é difícil de se quebrar. Nesta sessão, Jesus nos ajuda a escolher o melhor. Ele destaca a insensatez do caminho errado e a sabedoria do certo. Como nas sessões anteriores, sobre a piedade e a oração, aqui, relativamente à ambição, ele coloca o falso e o verdadeiro, um em oposição ao outro, de tal modo que nos leva a compará-los e examiná-los por nós mesmos. Este tópico coloca-nos diante da grande urgência da nossa geração. À medida que a população do mundo continua aumentando assustadoramente e os problemas econômicos das nações se tornam cada vez mais complexos, os ricos continuam ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Não podemos mais fechar os olhos diante dos fatos. A antiga complacência do cristianismo burguês foi perturbada. A adormecida consciência social de muitos já foi despertada. Redescobriu-se que o Deus da Bíblia está do lado dos pobres e necessitados. Os cristãos responsáveis sentem desconforto quando pensam na abundância e estão procurando desenvolver um estilo de vida simples, que seja adequado face às necessidades do mundo e por lealdade, de acordo com os ensinamentos e o exemplo do seu mestre. 1. A questão do tesouro, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferragem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Provérbios 6, 6 em diante. 1 Timóteo 5, 8. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, o ponto para onde Jesus dirige nossa atenção é a durabilidade comparativa dos dois tesouros. Deveria ser fácil decidir qual dos dois ajuntar. Ele dá a entender
porque tesouros sobre a terra são corruptíveis e, portanto, inseguros, enquanto que os tesouros do céu são incorruptíveis e, consequentemente, seguros. Afinal, se nosso objetivo é ajuntar tesouros, presumivelmente, nós nos concentraremos na espécie que vai durar mais e que pode ser armazenada sem depreciação ou deterioração. É importante enfrentar franca e honestamente a questão: o que Jesus estava proibindo quando nos disse para não ajuntarmos tesouros para nós mesmos na terra? Talvez seja melhor começarmos com uma lista do que ele não estava e não está proibindo. Primeiro, não há maldição alguma quando as propriedades em si. As Escrituras não proíbem, em parte alguma, as propriedades particulares. Segundo, economizar para dias piores não foi proibido aos cristãos, nem fazer um seguro de vida, que é apenas uma espécie de economia compulsória autoimposta. Pelo contrário, as Escrituras louvam a formiga que armazena no verão o alimento que vai precisar no inverno, e declara que o crente que não faz provisão para sua família é pior do que o incrédulo. Terceiro, não devemos desprezar, mas, antes, desfrutar as boas coisas que o nosso Criador nos concedeu abundantemente. 1 Timóteo 4, 3 e 4 e 6, 17. Portanto, nem as propriedades, nem a provisão para o futuro, nem o desfrutar dos dons de um Criador bondoso estão incluídos na proibição dos tesouros acumulados na terra. O que está, então? O que Jesus proíbe a seus discípulos é a acumulação egoísta de bens. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Uma vida extravagante e luxuosa, a dureza de coração que não deixa perceber as necessidades colossais das pessoas menos privilegiadas neste mundo. A fantasia tola de que a vida de uma pessoa consiste na abundância de suas propriedades. Lucas 12:15. E o materialismo que acorrenta nossos corações à terra. O Sermão do Monte, repetidas vezes, refere-se ao coração. E aqui, Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro, quer para baixo, para a terra, quer para o alto, para o céu. Versículo 21. Resumindo, acumular tesouros sobre a terra não significa ser previdente, fazer ajuizadas provisões para o futuro, mas ganancioso, como o sovina, que acumula, e os materialistas, que sempre querem mais. Esta é a armadilha contra a qual Jesus nos adverte aqui. Sempre que o Evangelho é ensinado, escreveu Lutero, e as pessoas procuram viver de acordo com ele, surgem duas terríveis pragas: os falsos pregadores, que corrompem o ensino, e então a senhora ganância, que impede um viver justo. Página 166. O tesouro na terra, por nós cobiçados, Jesus nos lembra: a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões o arrombam e roubam. BLH. A palavra grega para ferrugem, brasis, significa comer. Pode referir-se à corrosão causada pela ferrugem, mas também a qualquer peste ou parasita devoradora. Naquele tempo, as traças estavam facilmente nas roupas das pessoas. Os ratos comiam os cereais armazenados. Pestes atacavam o que estivesse debaixo da terra, e os ladrões estavam nos lares e levavam o que fosse possível. Não havia a menor segurança no mundo antigo. E para nós, gente moderna, que procuramos proteger os nossos tesouros com inseticidas, venenos contra ratos, ratoeiras, tintas à prova de ferrugem e arames contra ladrões, mesmo assim, eles se desintegram na inflação ou na desvalorização ou nos colapsos econômicos. Mesmo que uma parte permaneça através dessa vida, nada podemos levar conosco para outra. Jó estava certo. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Jó 1:21. Mas o tesouro do céu é incorruptível. Que tesouro é esse? Jesus não explica, mas podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros no céu é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade.
Jesus não estava, certamente, ensinando uma doutrina de méritos ou um tesouro de méritos, como a Igreja Católica medieval ensinava. Como se pudéssemos acumular no céu, através de boas obras praticadas na terra, uma espécie de crédito bancário do qual nós e outros pudéssemos sacar, pois tal noção grotesca contradiz o Evangelho da graça que Jesus e seus apóstolos ensinaram coerentemente. E, de qualquer modo, Jesus estava falando a discípulos que já tinham recebido a salvação de Deus. Parece, então, referir-se a coisas tais como o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo, uma vez que todos nós podemos levá-lo conosco para o céu, o aumento da fé, da esperança e da caridade, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem. 1 Coríntios 13:13. O crescimento no conhecimento de Cristo, o qual um dia veremos face a face, a tarefa ativa, por meio da oração e do testemunho, de apresentar outros a Cristo, para que também possam herdar a vida eterna, e o uso de nosso dinheiro nas causas cristãs, que é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Todas estas atividades são temporais com consequências eternas. Este seria, então, o tesouro no céu. Nenhum ladrão pode roubá-lo, e nenhuma praga pode destruí-lo, pois não há traças, nem ratos, nem assaltantes no céu. Portanto, o tesouro no céu é seguro. Medidas de precaução para protegê-lo são desnecessárias. Não precisa de apólices de seguro. É indestrutível. Portanto, parece que Jesus está nos dizendo: é um investimento seguro para vocês. Nada poderia ser mais seguro do que isto. E a única apólice de seguro que jamais perde o seu valor. 2. A questão da visão. Versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus passa da comparativa durabilidade dos dois tesouros para o benefício relativo de duas condições. Contraste agora entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão, e, consequentemente, entre as trevas e a luz em que elas, respectivamente, vivem. São os olhos a lâmpada do corpo. Não é literal, naturalmente, como se fosse uma espécie de janela deixando a luz entrar no corpo, mas é uma figura de linguagem facilmente inteligível. Quase tudo que o corpo faz depende de nossa capacidade de ver. Precisamos ver para correr, para pular, para dirigir um carro, para atravessar uma rua, para cozinhar, para bordar, para pintar. O olho, pelo que é, ilumina o que o corpo faz com as mãos e os pés. É verdade que os cegos conseguem enfrentar sua situação maravilhosamente bem, aprendendo a fazer uma porção de coisas sem os olhos e desenvolvendo suas demais faculdades para compensar a falta de visão. Mas o princípio continua. Quem vê anda na luz, enquanto que o cego permanece nas trevas. E a grande diferença entre a luz e as trevas do corpo deve-se a esse pequenino, mas complicado órgão, o olho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Na cegueira total, as trevas são completas. Tudo isso é uma descrição de fatos, mas também é uma metáfora. Com bastante frequência, o olho, nas Escrituras, é equivalente ao coração. Isto é, colocar o coração e fixar os olhos em alguma coisa são sinônimos. Um exemplo será suficiente. No Salmo 119, no versículo 10, o salmista escreve: De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E, no versículo 18, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Semelhantemente, aqui no Sermão do Monte, Jesus passa da importância de se ter o coração no lugar certo, versículo 21, para a importância de se ter os olhos bons e sadios. A argumentação parece ser esta. Exatamente como nossos olhos afetam todo o nosso corpo, a nossa ambição, onde fixamos nossos olhos e nosso coração, afeta toda a nossa vida. Exatamente como o olho que vê
dá luz ao corpo, uma ambição nobre e sincera de servir a Deus e aos homens aumenta o significado da vida e lança luz sobre tudo o que fazemos. Repito, exatamente como a cegueira leva às trevas, uma ambição ignóbil e egoísta, por exemplo, a juntar tesouros para nós mesmos sobre a terra, faz-nos mergulhar nas trevas morais. Ficamos intolerantes, desumanos, grosseiros, despojando a vida de seu principal significado. Tudo é uma questão de visão. Se temos visão física, podemos ver o que estamos fazendo e para onde vamos. Da mesma forma, se temos visão espiritual, se nossa perspectiva espiritual está devidamente ajustada, então nossa vida fica cheia de propósito e de incentivo. Mas se a nossa visão se torna anuviada pelos falsos deuses e pelo materialismo, e nós perdemos nosso senso de valores, então toda a nossa vida fica em trevas e não podemos ver para onde vamos. Talvez a ênfase esteja, com muito mais força do que já sugeri, na perda da visão causada pela ganância, porque, de acordo com o conceito bíblico, um olho mau é um espírito sovina, avarento, e um olho bom é o generoso. De qualquer forma, Jesus acrescenta novos motivos para ajuntarmos um tesouro no céu. O primeiro é a sua grande durabilidade. O segundo resulta dos benefícios atuais, aqui na Terra, de uma visão assim. 3. A questão das riquezas, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus explica, agora, que além da escolha entre dois tesouros, onde vamos ajuntá-los, e entre duas visões, onde vamos fixar os nossos olhos, jaz uma escolha ainda mais básica, entre dois senhores, a quem vamos servir. É uma escolha entre Deus e Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ERC, isto é, entre o próprio Criador vivo e qualquer objeto de nossa própria criação que chamamos de dinheiro. Mamon é uma transliteração da palavra aramaica para riqueza. Não podemos servir aos dois. Algumas pessoas discordam destas palavras de Jesus. Recusam-se a ser confrontadas com uma escolha tão rígida e direta, e não veem a necessidade dela. Asseguram-nos que é perfeitamente possível servir a dois senhores simultaneamente, por conseguirem fazer isto muito bem. Diversos arranjos e ajustes possíveis parecem-lhes atraentes. Ou eles servem a Deus aos domingos e a Mamon nos dias úteis, ou a Deus com os lábios e a Mamon com o coração, ou a Deus na aparência e a Mamon na realidade, ou a Deus com metade de suas vidas e a Mamon com a outra. Pois é esta solução popular de comprometimento que Jesus declara ser impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe o pode e o não podeis. Os pretensos conciliadores interpretam mal este ensinamento, pois se esquecem da figura de escravo e dono de escravo que se encontra por trás destas palavras. Como McNeely disse, pode-se trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Página 85. Pois, ter um só dono e prestar serviço em tempo integral são da essência da escravidão. Tasker, página 61. Portanto, qualquer pessoa que divide sua devoção entre Deus e Mamon já a concedeu a Mamon, uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total e exclusiva. Isto simplesmente porque Ele é Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Isaías 42:8 e 48:11. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria. E quando percebemos a profundidade da escolha entre o Criador e a criatura, entre o Deus pessoal glorioso e essa coisa miserável chamada dinheiro, entre a adoração e a idolatria, parece inconcebível que alguém faça a escolha errada, pois agora é uma questão não apenas de durabilidade e benefício comparativos,
mas sim de valor comparativo, o valor intrínseco de um e a intrínseca falta de valor do outro. 4. A questão da ambição, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cavado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É uma pena que, nas igrejas, esta passagem seja frequentemente lida isoladamente, fora do seu contexto. E assim, o significado do "por isso vos digo" introdutório perde-se completamente. Portanto, devemos começar relacionando este "por isso" com o ensinamento que levou Jesus a esta conclusão. Antes de nos convocar a agir, ele nos convoca a pensar. Convida-nos a examinar clara e friamente as alternativas que foram expostas, pesando-as cuidadosamente. Queremos acumular tesouros? Então, qual das duas possibilidades é mais durável? Queremos ser livres e objetivos em nossas atividades? Queremos servir ao melhor dos senhores? Então devemos considerar qual é o mais digno da nossa devoção. Apenas depois que tivermos assimilado em nossas mentes a durabilidade comparativa dos dois tesouros, o corruptível e o incorruptível, e o valor comparativo dos dois senhores, Deus e Mamon, estaremos prontos a fazer a escolha. E só depois que tivermos feito a nossa escolha, o tesouro celeste, a luz, Deus, estaremos preparados para ouvir as palavras que seguem. Por isso vos digo como deveis vos comportar. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Versículos 25 a 33. Em outras palavras, nossa escolha básica quanto a qual dos dois mestres desejamos servir afetará radicalmente nossa atitude para com ambos. Não ficaremos ansiosos sobre um deles, já que o rejeitamos, mas nos concentraremos, mente e energia no outro a quem escolhemos. E ao invés de nos perdermos em nossas próprias preocupações, buscaremos em primeiro lugar aquilo que interessa a Deus. A linguagem de Cristo sobre a busca, contrastando os gentios no que os discípulos devem buscar em primeiro lugar, versículos 32 e 33, introduz-nos à questão da ambição. Jesus considerou que todos os seres humanos buscam alguma coisa. Não é natural que as pessoas fiquem à deriva, sem alvo na vida, como um plâncton. Precisamos de alguma coisa pela qual viver, algo que dê significado à nossa existência, alguma coisa para buscar, alguma coisa sobre a qual colocar o nosso coração e a nossa mente. Embora poucos hoje em dia usem a linguagem dos antigos filósofos gregos, o que nós buscamos, de fato, é aquilo que eles chamavam de o bem supremo, para lhe dedicarmos as nossas vidas. Provavelmente a ambição é o termo equivalente moderno. É verdade que, no dicionário, esta palavra significa um forte desejo de alcançar o sucesso e, portanto, de um modo geral,
a sua imagem é ruim, pois tem um saber egoísta. É neste sentido que Shakespeare, em sua peça Henrique VIII, faz este apelo a Thomas Cromwell. Cromwell, eu te desafio, põe de lado a ambição. Por causa desse pecado caíram anjos. Mas a ambição pode ser igualmente referir-se a fortes desejos, altruístas em lugar de egoístas, piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus. A ambição refere-se aos alvos de nossa vida e ao incentivo que temos de atingi-los. A ambição de uma pessoa é aquilo que a impele, revela a mola principal de suas ações, suas mais secretas motivações. Isto, então, é o que Jesus estava dizendo ao definir, na contracultura cristã, o que devemos buscar, em primeiro lugar. Novamente, nosso Senhor simplifica o assunto para nós, reduzindo em apenas duas as alternativas possíveis de alvos na vida. Nesta sessão, ele as confronta uma com a outra, insistindo com seus discípulos que não se preocupem com a própria segurança, alimento, bebida e vestimentas, pois essa é a obsessão dos gentios, que não o conhecem, mas que se preocupem antes com o reino de Deus e com a justiça divina, bem como com a sua propagação e o seu triunfo no mundo. A ambição falsa ou secular. Nossa própria segurança material, a maior parte deste parágrafo é negativa. 3 vezes Jesus repete a sua proibição. Não andeis ansiosos. Versículos 25, 31 e 34. Ou, não fiquem aflitos. NIV. E a preocupação que ele nos proíbe é quanto ao alimento, quanto à bebida e quanto à roupa. Que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos? Versículo 31. Mas esta é precisamente a trindade dos cuidados do mundo. Spurgeon, página 39. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Versículo 32. Basta olhar para a propaganda na televisão, nos jornais e nos transportes públicos para vermos uma vívida ilustração moderna que Jesus ensinou há cerca de 2000 anos atrás. Há alguns anos recebi um exemplar gratuito de Ascent, uma nova revista, muito bem apresentada, cujo subtítulo é A Boa Vida em Foco, Ascent on Good Living. Continha atraentes anúncios de champanhe, cigarros, alimentos, roupas, antiguidades e tapetes, junto com a descrição de um fim de semana para compras esotéricas em Roma. Havia artigos sobre como possuir um computador na cozinha, como ganhar uma viagem de luxo por mar, ou, em lugar disso, 100 dúzias de uísque escocês, e como 15 milhões de mulheres não podem estar erradas na escolha de cosméticos. Prometi então, no exemplar do mês seguinte, artigos sedutores sobre férias no Caribe, roupa de cama aconchegante, roupa íntima elegante para o frio e as delícias da carne de veado e de tâmaras importadas. Do começo ao fim, preocupava-se com o bem-estar do corpo e como alimentá-lo, vesti-lo, aquecê-lo, refrescá-lo, relaxá-lo, entretê-lo, enfeitá-lo e estimulá-lo. Por favor, não me entendam mal. Jesus Cristo não negou nem desprezou as necessidades do corpo. Para se dizer a verdade, foi Ele que o criou e dele Ele cuida. E acabou de nos ensinar a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que então Ele está a dizer? Está enfatizando que ficar absorto pelo conforto material é uma falsa preocupação. De um lado, não é produtivo, exceto pelas úlceras e pelas preocupações novas que surgem. Por outro, não é necessário, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Versículos 8 e 32. Mas, essencialmente porque não vale a pena. Indica uma falsa visão dos seres humanos, como se fossem apenas corpos precisando de alimento, água, roupas e casa, e da vida humana, como se fosse apenas um mecanismo fisiológico precisando de proteção, lubrificação e combustível. Uma preocupação exclusiva com alimento, bebida e roupas poderia se justificar apenas se a sobrevivência física fosse tudo nesta vida. Se vivêssemos apenas para viver, então sim, o sustento do nosso corpo seria a nossa principal preocupação. Por isso, entende-se que, em condições críticas de fome, a luta pela sobrevivência tem a precedência sobre as outras coisas.
mas fazê-lo em circunstâncias comuns expressa um conceito reducionista do homem, que é totalmente inaceitável. Degrada-o ao nível dos animais, das aves e das plantas. Mas a grande maioria dos anúncios de hoje é dirigida para o corpo. Roupa íntima visando torná-lo mais atraente, desodorantes para mantê-lo perfumado, bebidas alcoólicas para animá-lo quando está cansado. Esta preocupação provoca as seguintes perguntas. O bem-estar físico é um objetivo válido para lhe devotarmos nossas vidas? Não tem a vida humana mais significado do que isso? Os gentios é que procuram todas estas coisas. Que procurem. Mas, quanto a vocês, meus discípulos, Jesus dá a entender, essas coisas são um alvo absolutamente sem valor, pois não constituem o supremo bem da vida. Agora precisamos esclarecer o que Jesus está proibindo e que motivos ele dá para essa proibição. Primeiro, não está proibindo o pensamento. Pelo contrário, está estimulando-o quando prossegue, ordenando-nos a olhar para as aves e flores e considerar como Deus cuida delas. Segundo, não está proibindo a previdência. Já mencionei como a Bíblia aprova a formiga. Também os passarinhos, os quais Jesus elogiou, fazem provisão para o futuro, construindo ninhos, botando e chocando ovos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno, o que é um exemplo notável de previdência, embora instintiva. E alguns até armazenam alimento, como os pinsanços, que formam sua própria despensa espetando insetos sobre espinhos. Portanto, não encontramos aqui nada que impeça os cristãos de fazer planos para o futuro ou de dar passos sensatos para a sua realização. O que Jesus proíbe não é o raciocínio nem a previdência, mas é a preocupação ansiosa. Este é o significado da ordem merimanat. É a palavra que foi usada em relação a Marta, que estava distraída com o serviço da casa, e também em relação à boa semente lançada entre os espinhos, abafada pelos cuidados da vida. E ainda foi usada por Paulo na injunção: não andeis ansiosos de coisa alguma. Lucas 10:40, 8:14 e Filipenses 4:6. É como o reverendo Riley expressou: a provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste, a ansiedade que atormenta são ruins. Página 59. Por que são ruins? Jesus replica, argumentando que esse tipo de preocupação obsessiva é incompatível tanto com a fé cristã, versículos 25 a 30, como com o bom senso, versículo 34, mas se detém mais no próximo ponto. 1. A preocupação é incompatível com a fé cristã, versículos 25 a 30. No versículo 30, Jesus atinge aqueles que ficam ansiosos por causa de roupa e de comida, chamando-os de homens de pequena fé. Os motivos que ele apresenta, pelos quais deveríamos confiar em Deus em lugar de ficar ansiosos, são ambos argumentos a fortiori, quanto mais. Um foi extraído da experiência humana e argumenta partindo do maior para o menor. O outro vem da experiência subhumana, aves e flores, e argumenta do menor para o maior. Nossa experiência humana é a seguinte: Deus criou e agora sustenta a nossa vida. Ele também criou e continua sustentando o nosso corpo. Este é um fato da experiência diária. Nós não nos fizemos, nem nos mantemos vivos. A nossa vida, pela qual Deus é o responsável, é obviamente mais importante do que o alimento e a bebida que nos nutrem. Semelhantemente, o nosso corpo, pelo qual Deus também é responsável, é mais importante do que a roupa que o cobre e aquece. Pois bem, se Deus já cuida do maior, nossa vida e nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossa roupa? A lógica é inevitável. E, no versículo 27, Jesus a reforça com a pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não está claro se a última palavra dessa pergunta, kelikia, deveria ser traduzida por curso da sua vida, erab, ou estatura, ERC. Pode significar as duas coisas. Acrescentar meio metro à nossa estatura seria um feito realmente notável, embora Deus o faça a todos nós entre a nossa infância e a idade adulta.
Acrescentar um período de tempo ao curso da nossa vida também está fora de nosso alcance. Um ser humano não pode consegui-lo sozinho. Na verdade, ao invés de alongar a vida, a preocupação pode muito bem encurtá-la. Tasker, página 62. Como todos sabemos. Por isso, exatamente como deixamos essas coisas aos cuidados de Deus, pois certamente estão fora do nosso alcance, não seria sensato confiar nele para as coisas de menor importância, como o alimento e a roupa? A seguir, Jesus volta-se para o mundo subhumano e argumenta de outra maneira. Ele usa as aves como ilustração do cuidado divino em alimentar, versículo 26, e as flores para ilustrar o seu cuidado no vestir, versículos 28 a 30. Em ambos os casos, ele nos manda olhar ou considerar, isto é, pensar sobre os fatos do cuidado providencial de Deus nesses dois casos. Alguns leitores sabem que eu mesmo tenho sido, desde a minha meninice, um entusiástico observador de pássaros. Sei, naturalmente, que essa atividade é considerada por alguns como um passatempo bastante excêntrico. Olham-me com divertimento e condescendência. Mas declaro que tenho apoio bíblico para esta atividade. Observai as aves do céu, disse Jesus. Na verdade, o assunto é sério, pois o verbo grego, nesta ordem de Jesus, emblepsat eis, significa fixe os olhos em algo, para enxergar bem. Bruce, página 125. Quando nos interessamos pelas aves e pelas flores, e devemos, tal como o nosso mestre, estar conscientes do mundo natural que nos cerca, sendo gratos por ele, ficamos sabendo que os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas mesmo assim, vosso Pai Celeste os sustenta, e que os lírios do campo, anêmonas, papoulas, íris e gladiolos, todos têm sido sugeridos como alternativas para os lírios, embora a referência seja generalizada a todas as lindas flores da primavera na Galiléia. Não trabalham nem fiam, mas o nosso Pai Celeste veste assim a todas, ainda mais suntuosamente que Salomão, em toda a sua glória. Sendo assim, não podemos confiar nele para nos alimentar e nos vestir, já que temos muito mais valor do que as aves e as flores? Pois ele não veste até a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno? Vejam, escreve Martim Lutero com muita beleza. Ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós, o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele aumenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Página 39. Semelhantemente, desta vez citando Spurgeon, maravilhosos os lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo. Página 197. Não nos tocam estas singelas rimas? Disse a rolinha ao pardal. Gostaria de saber, por que os homens ansiosos nunca param de correr? Respondeu o pardalzinho. Minha amiga, eu penso assim. Não sabem que o Pai Celeste cuida de ti e de mim. É uma figura encantadora, mas não um reflexo estritamente exato do ensinamento de Jesus, pois ele não diz que as aves têm um Pai Celeste, mas sim que nós o temos, e que seu Criador cuida de suas criaturas, podemos ter certeza que o Pai também cuidará dos seus filhos. 2. Problemas relacionados com a fé cristã. Preciso, a esta altura, fazer uma digressão para comentar 3 problemas relacionados com a fé cristã que, segundo Jesus, deve ser como a de uma criança. Todos os 3 são problemas grandes e só podem ser abordados de leve, mas, considerando que eles surgem em nossas mentes por causa da promessa básica de nosso Senhor, de que o Pai Celeste vai alimentar-nos e vestir-nos, seria errado fugir deles. Vou especificá-los negativamente, em termos de 3 liberdades que a fé não toma à luz da promessa de Deus, ou de 3 imunidades que a sua promessa não nos dá. Primeiro, os crentes não estão isentos de ganhar a sua própria vida. Não podemos ficar sentados numa poltrona girando os polegares murmurando: meu Pai Celeste proverá, sem fazer nada.
temos de trabalhar. Como Paulo disse mais tarde, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Com sua simplicidade característica, Lutero escreve: Deus não tem nada a ver com os preguiçosos, com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera de que Deus lhes atire na boca um ganso assado. Página 21. Jesus usou as aves e as flores como evidências da capacidade de Deus para nos alimentar e vestir, conforme vimos. Mas como Deus alimenta as aves? Poderíamos responder que ele não o faz, pois elas se alimentam sozinhas. Jesus era um observador meticuloso. Ele sabia perfeitamente bem quais são os hábitos alimentares dos pássaros. Sabia que alguns comem sementes, outros comem cadáveres e outros comem peixes, enquanto que outros ainda são insetívoros, predadores ou lixeiros. Deus os alimenta a todos. Mas o modo como faz não é estendendo-lhes uma mão divina cheia de comida, mas providenciando na natureza os recursos para que eles se alimentem. Pode-se dizer o mesmo das plantas. As flores não fazem o trabalho dos homens do campo, não trabalham, nem o trabalho das mulheres em casa, não fiam. Macmillan, página 88. Mas Deus as veste. Como? Não milagrosamente, mas através de um processo complexo que arranjou, em que elas extraem do solo e do solo o seu sustento. O mesmo acontece com seres humanos. Deus supre, mas nós temos de cooperar. Hudson Taylor aprendeu esta lição em sua primeira viagem à China em 1853. Quando uma tempestade violenta na costa gaulesa ameaçou o navio, ele achou que seria desonrar a Deus usar um salva-vidas. Por isso, desfez-se do seu. Mais tarde, entretanto, percebeu seu erro. O uso de meios não diminui a nossa fé em Deus, e a nossa fé em Deus não impede que usemos quaisquer meios que Ele tenha fornecido para a realização dos seus propósitos. The Man Who Believed God, Marshall Blumhall, China Inland Mission, 1929, página 53. Semelhantemente, Deus não coloca todos os seus filhos na situação do profeta Elias, nem lhes dá alimento milagrosamente por meio de anjos ou corvos, mas, antes, através de meios mais naturais: fazendeiros, moleiros, granjeiros, peixeiros, açougueiros, merceeiros e outros. Jesus insiste conosco sobre a necessidade de uma confiança despretensiosa em nosso Pai Celeste, mas ele sabe que a fé não é ingênua, ignorante das causas secundárias, nem arcaica, incompatível com a ciência moderna. Segundo, os crentes não estão isentos da responsabilidade para com os outros. Digo isso em relação ao segundo problema, que é mais de providência do que de ciência. Se Deus promete alimentar e vestir os seus filhos, por que há tanta gente subnutrida e mal vestida? Eu não poderia dizer levianamente que Deus cuida só dos seus próprios filhos, e que os pobres que têm falta de alimento e roupa adequada são todos incrédulos que estão fora do seu círculo familiar, pois certamente há pessoas cristãs em algumas regiões atacadas pela seca e pela fome, as quais passam toda espécie de necessidade. Não me parece haver uma solução simples para este problema, mas é preciso destacar um ponto importante, isto é, que a principal causa da fome não é a falta da provisão divina, mas uma injusta distribuição por parte do homem. A verdade é que Deus forneceu recursos amplos na terra e no mar. A terra produz plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. Os animais, as aves e os peixes que ele criou são frutíferos e multiplicam-se. Mas o homem assambarca, desperdiça ou estraga esses recursos e não os distribui. Parece significativo que, no próprio Evangelho de Mateus, o mesmo Jesus, que aqui afirma que nosso Pai alimenta e veste os seus filhos, mais tarde diz que nós mesmos devemos alimentar os famintos e vestir os nus, e que seremos julgados de acordo com isso. Sempre é importante permitir que as Escrituras interpretem as Escrituras. O fato de Deus alimentar e vestir os seus filhos não nos isenta da responsabilidade de sermos seus agentes para isso. Terceiro, os crentes não estão isentos das dificuldades. É verdade que Jesus proíbe que o seu povo se preocupe, mas estar livre de preocupações e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Cristo nos manda deixar de lado a ansiedade,
mas não promete que seremos imunes a todos os infortúnios. Pelo contrário, há em seus ensinamentos muitas indicações de que ele sabia o que era a calamidade. Assim, embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Deus protege até mesmo os pardais, que são tão comuns e de um valor tão mínimo que se vendem 2 por um cruzeiro e 5 por 2 cruzeiros, indo mais um de quebra. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus 10:19 e conforme 12:6. Disse Jesus: Mas os pardais caem ao chão e são mortos. Sua promessa não foi que eles não cairiam, mas que isto não aconteceria sem o conhecimento e consentimento de Deus. As pessoas também caem, e os aviões também. As palavras de Cristo não podem ser tomadas como uma promessa de que a lei da gravidade será revogada em nosso benefício, mas sim que Deus sabe a respeito dos acidentes e que Ele os permite. Mas ainda, é significativo que, no final deste parágrafo, o motivo por que Jesus diz que não devemos ficar inquietos com o dia de amanhã é o seguinte: basta ao dia o seu próprio mal, versículo 34. Portanto, haverá cuidados. Kakia malis. A libertação que um cristão tem da ansiedade não se deve a alguma garantia de ausência de cuidados, mas por ser a preocupação, que examinaremos mais tarde, uma insensatez, e especialmente pela confiança que temos de que Deus é nosso Pai, que até mesmo a permissão para o sofrimento está dentro da órbita do seu cuidado, conforme Jó 2:10, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esta foi a certeza que fortaleceu o Dr. Helmut Dicklich ao pregar uma série de sermões sobre o Sermão do Monte na igreja de São Marcos, em Stuttgart, durante aqueles terríveis anos, 1946 a 1948, e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Frequentemente aludia ao sonido das sirenes antiaéreas que durante a guerra alertavam o povo de ainda mais devastações e mortes provocadas pelas bombas dos aliados. O que a libertação da ansiedade poderia significar em tais circunstâncias? Conhecemos a visão e o barulho das casas desmoronando em chamas. Nossos próprios olhos viram as chamas rubras, nossos próprios ouvidos ouviram os estrondo, os desmoronamentos e os gritos. Em tal cenário, ordenar que olhassem para as aves e os lírios poderia parecer muito falso. Não obstante, o Dr. Tillich prosseguiu: acho que devemos parar e ouvir quando este homem, cuja vida na terra teve muito pouco de passarinhos e flores, aponta-nos para a despreocupação deles. Será que as tenebrosas sombras da cruz já não se espalhavam sobre esta hora em que ele pregou o Sermão do Monte? Páginas 124 e 134. Em outras palavras, é razoável confiar no amor de nosso Pai Celeste, até mesmo nos momentos de dificuldades cruéis, porque temos o privilégio de ver esta revelação em Cristo e na sua cruz. Portanto, os filhos de Deus não têm a promessa de que ficarão livres do trabalho, nem da responsabilidade, nem das dificuldades, mas apenas da preocupação. Esta, sim, nos é proibida. É incompatível com a fé cristã. 3. A preocupação é incompatível com o bom senso. Versículo 34. Retornando de nossa digressão sobre os problemas da fé, temos agora de destacar que a preocupação é tão incoerente com o bom senso quanto é com a fé cristã. No versículo 34, Jesus menciona o hoje e o amanhã. Toda a preocupação é sobre o amanhã, quer seja relacionada com a roupa ou o alimento, ou qualquer outra coisa. Mas toda a preocupação é experimentada hoje. Sempre que ficamos ansiosos, ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Entretanto, estes temores sobre o amanhã que sentimos com tanta força hoje, talvez não se concretizem. O conselho popular, não se preocupe, talvez não aconteça nunca, sem dúvida, não é nada simpático, mas perfeitamente verdadeiro. As pessoas se preocupam com os exames, ou com o emprego, ou com o casamento, ou com a saúde, ou com algum empreendimento. Mas tudo isso é fantasia. Os temores podem ser mentirosos, e geralmente o são.
muitas preocupações, talvez a maioria delas, jamais acontecerão. Portanto, a preocupação é uma perda de tempo, de pensamentos e de energia nervosa. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Devemos, naturalmente, planejar o futuro, mas não nos preocupar com ele. Vivam um dia de cada vez. NTV. Ou bastam a cada dia suas próprias dificuldades. BLH. Portanto, por que antecipá-las? Se o fizermos, nós as multiplicaremos, pois, se nossos temores não se concretizarem, teremos nos preocupado em vão. No caso de se concretizarem, estaremos nos preocupando 2 vezes em vez de uma. De qualquer forma, é tolice. A preocupação aumenta a nossa perturbação. Chegou o momento de fazer uma síntese do que Jesus disse sobre as falsas ambições do mundo. Preocupar-se com as coisas materiais, de modo que elas monopolizem a nossa atenção, absorvam a nossa energia e nos atormentem com ansiedade. É incompatível com a fé cristã e com o bom senso. É falta de confiança em nosso Pai Celeste e, francamente, uma estupidez. É isto que os pagãos fazem, mas é totalmente impróprio e indigno para os cristãos. Portanto, assim como Jesus já nos convocou no sermão para uma justiça maior, para um amor mais amplo e para uma piedade mais profunda, agora ele nos convoca para uma ambição mais alta. B. A ambição verdadeira cristã, o reino e a justiça de Deus. É importante examinar os versículos 31, 32 e 33 juntos. O versículo 31 repete a proibição contra a ansiedade pelo alimento, pela bebida e pela roupa. O versículo 32 acrescenta: os gentios é que procuram todas estas coisas. Isto mostra que, no vocabulário de Jesus, procurar e ficar ansioso são intercambiáveis. Ele não está falando tanto de ansiedade, mas de ambição. A ambição dos pagãos está focalizada nas necessidades materiais. Mas isso não pode acontecer com os cristãos. Em parte, porque nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, mas, principalmente, porque estas coisas não constituem um objetivo apropriado ou digno da busca do cristão. Ele deve ter algo diferente, algo mais elevado, como o bem supremo, para procurar com toda a energia, não coisas materiais, mas valores espirituais, não seu próprio bem, mas o de Deus, não alimento e roupa, mas o reino e a justiça de Deus. Isto nada mais é do que a continuidade dos ensinamentos implícitos na oração do Pai Nosso. De acordo com isso, os cristãos devem reconhecer as necessidades do corpo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, embora nossa preocupação prioritária seja com o nome, com o reino e com a vontade de Deus. Não podemos orar o Pai Nosso até que nossas ambições sejam purificadas. Jesus nos diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na oração do Pai Nosso. Transformamos esta busca suprema em oração. 1. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando Jesus falou do reino de Deus, não se referia à soberania geral de Deus sobre a natureza e a história, mas àquele governo específico sobre o seu próprio povo, o qual ele mesmo inaugurou, começa na vida de qualquer pessoa quando ela se humilha, se arrepende, crê, submete-se a ele e nasce de novo. O reino de Deus é Jesus Cristo governando o seu povo, com exigências e bênçãos que desconhecem meios termos. Buscar primeiro este reino é desejar, como coisa de primordial importância, a propagação do reino de Jesus Cristo. Tal desejo começará em nós mesmos, até que cada setor de nossa vida, lar, casamento e família, moralidade pessoal, vida profissional e ética comercial, saldo bancário, imposto de renda, estilo de vida, cidadania, seja submetido, prazerosa e francamente, a Cristo. Esse desejo continuará em nosso ambiente imediato, com a aceitação da responsabilidade evangelística para com nossos parentes, colegas, vizinhos e amigos. E também atingirá a preocupação pelo testemunho missionário mundial da Igreja. Temos, então, de ser claros sobre a verdadeira motivação missionária. Por que desejamos a propagação do Evangelho por todo o mundo?
não por causa de um imperialismo ou triunfalismo iníquo, quer para nós mesmos, para a Igreja ou até mesmo para o cristianismo. Nem apenas porque a evangelização faz parte de nossa obediência cristã, embora o faça, nem primariamente para tornar outras pessoas felizes, embora isso aconteça, mas especialmente porque a glória de Deus e do seu Cristo estão em jogo. Deus é Rei, inaugurou seu reino de salvação através de Cristo e tem o direito de governar a vida de suas criaturas. Nossa ambição, então, é buscar primeiro o seu reino, acalentar o desejo ardente de que o seu nome receba dos homens a honra a que tem direito. Conceder prioridades aos interesses do reino de Deus aqui e agora não é perder de vista o seu alvo além da história, pois a presente manifestação do reino é apenas parcial. Jesus falou também de um reino futuro, de glória, e nos disse que orássemos por sua vinda. Portanto, buscar primeiro o reino inclui o desejo e a oração por sua consumação no fim dos tempos, quando todos os inimigos do reino forem colocados sob os seus pés e o seu reino for incontestável. 2. Buscar primeiro a justiça de Deus. Não ficou claro porque Jesus fez distinção entre o seu reino e a sua justiça, como ideias gêmeas, mas de objetivos separados em nossa prioritária busca cristã. Porque o reino de Deus é um reino justo e, já no Sermão do Monte, Jesus nos ensinou a termos fome e sede de justiça, a estarmos prontos a ser perseguidos por causa dele e a evidenciarmos uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Agora, ele nos manda buscar primeiro a justiça de Deus, além de buscar primeiro o reino de Deus. Vou fazer uma tentativa de explicar a diferença entre os dois. O reino de Deus existe apenas onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Estar no seu reino é sinônimo de desfrutar da sua salvação. Apenas os que nasceram de novo viram e entraram no seu reino. E buscá-lo em primeiro lugar é propagar as boas novas da salvação em Cristo. Mas a justiça de Deus é, pelo menos argumentavelmente, um conceito mais amplo do que o reino de Deus. Inclui aquela justiça individual e social à qual se fez referência anteriormente no sermão. E Deus, sendo Ele mesmo um Deus justo, deseja a justiça em cada comunidade humana, não apenas em cada comunidade cristã. Os profetas hebreus condenaram a injustiça não só em Israel e Judá, mas também entre as nações pagãs à volta. O profeta Amós, por exemplo, advertiu que o juízo de Deus cairia sobre a Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, por causa de sua crueldade na guerra e outras atrocidades, como também cairia sobre o povo de Deus. Deus odeia a injustiça e ama a justiça em qualquer lugar. O Pacto de Lausanne, estruturado no Congresso sobre Evangelização do Mundo, em julho de 1974, inclui um parágrafo sobre a responsabilidade social cristã, que começa assim: afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens. Portanto, partilhamos de sua preocupação com a justiça e com a reconciliação de toda a sociedade humana. Um dos propósitos de Deus para sua comunidade nova e redimida é que, através dela, a sua justiça se faça agradável, na vida pessoal, familiar, comercial, nacional e internacional. E por isso, a recomenda a todos os homens. Então, as pessoas que estão fora do reino de Deus vão vê-la e desejá-la, e a justiça do reino de Deus transbordará, por assim dizer, sobre o mundo dos não cristãos. Naturalmente, a profunda justiça do coração que Jesus enfatizou no sermão é impossível, a não ser nos que foram regenerados. Mas certa porção de justiça é possível na sociedade não regenerada, na vida pessoal, nos padrões familiares e na decência pública. Mas o cristão deve ir muito além disso e ver as pessoas literalmente trazidas para dentro do reino de Deus através da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, não deveríamos nos envergonhar de declarar que, fora do círculo do reino, Deus também prefere a justiça à injustiça, a liberdade
à opressão, o amor ao ódio, a paz à guerra. Se é assim, e não vejo como isso poderia ser contestado, então buscar primeiro o seu reino e a sua justiça pode-se dizer que abrange nossas responsabilidades cristãs, evangelísticas e sociais, tanto quanto as metáforas do sal e da luz de Mateus 5. A fim de buscar primeiro o reino de Deus, temos de evangelizar, uma vez que o reino só se propaga quando o evangelho de Cristo é pregado, ouvido, crido e obedecido. A fim de buscar primeiro a justiça de Deus, temos também de evangelizar, pois a justiça interior do coração torna-se impossível de outro modo. Mas também temos de nos envolver em atividades e empreendimentos sociais para propagar por toda a comunidade aqueles padrões mais elevados de justiça que são agradáveis a Deus. Qual é, então, a nossa ambição cristã? Todos nós somos ambiciosos de ser ou fazer alguma coisa, geralmente desde os mais tenros anos. As ambições da infância tendem a seguir certos protótipos, por exemplo, ser cowboy, astronauta ou bailarina. Os adultos também têm os seus próprios protótipos, por exemplo, ficar rico, famoso ou poderoso. Mas, em última análise, só há duas ambições possíveis para os seres humanos. Vimos até agora como Jesus comparou a verdadeira com a falsa ambição, a secular, gentia, com a cristã, a material com a espiritual, os tesouros da terra com os tesouros do céu, o alimento e a roupa com o reino e a justiça de Deus. Mas, acima e além de tudo isso, fica um contraste ainda mais fundamental. No final, exatamente como há apenas dois tipos de piedade, a egocêntrica e a teocêntrica, também existem apenas dois tipos de ambição. Podemos ser ambiciosos para nós mesmos ou para Deus. Não há uma terceira alternativa. As ambições voltadas para o ego podem ser bastante modestas, o suficiente para comer, beber e vestir, como no sermão. Ou podem ser grandiosas, uma casa maior, um carro mais possante, um salário melhor, uma reputação mais influente, mais poder. Mas, modestas ou não, são ambições dirigidas a mim mesmo, meu conforto, minha riqueza, meu status, meu poder. As ambições voltadas para Deus, entretanto, para serem dignas dele, nunca devem ser modestas. Há algo inerentemente impróprio em se ter pequenas ambições para Deus. Como poderíamos nos contentar em que ele adquira só mais um pouquinho de honra no mundo? Não. Quando percebemos que Deus é rei, então desejamos vê-lo coroado de glória e honra no lugar a que tem direito, que é um lugar supremo. Então, tornamo-nos ambiciosos pela propagação do seu reino e da sua justiça por toda parte. Quando isto constitui genuinamente a nossa ambição predominante, então não só todas estas coisas vos serão acrescentadas, isto é, nossas necessidades materiais serão supridas, como também não haverá mal algum em ter ambições secundárias, uma vez que estas serão subservientes à nossa ambição primária e não competirão com ela. Na verdade, só então é que as ambições secundárias tornam-se sadias. Os cristãos deveriam ser zelosos em desenvolver os seus talentos, alargar as suas oportunidades, estender a sua influência e receber promoções em seu trabalho, não mais para fomentar o seu próprio ego ou edificar o seu próprio império, mas sim para, através de tudo o que façam, glorificar a Deus. Ambições menores são sadias e corretas, contanto que não constituam um fim em si mesmas, isto é, em nós mesmos, mas sejam o meio de alcançar um fim maior, a propagação do reino e da justiça de Deus, e, portanto, o maior de todos, isto é, a glória de Deus. Este é o bem supremo que devemos buscar primeiro, não há outro.